boa noite, né? Hoje a gente está recebendo, hoje, final do mês de novembro, mês da consciência negra, né? Então, nós estamos recebendo aqui, para fechar o mês de novembro, a nossa amiga que já esteve aqui com a gente, né? A Rafaela Albergaria, e ela vai Isso. falar um pouquinho sobre um livro que ela coordenou a edição, né? Que é esse livrinho aqui que a gente botou lá na capinha, chamando, né, o evento, que é Mobilidade Antirracista. Rafaela, seja bem-vinda e a palavra está contigo. Muito obrigada, Lúcia. Agradecer mais uma vez o convite para estar aqui. É isso, né? Esse mês é um mês que a gente tem, que geralmente, né, se discute muito a perspectiva, né, do antirracismo, de como o racismo ele tem estruturado políticas de interdição que impactam a população negra. Mas a gente tem falado muito sobre a importância desse debate ser um debate é, central em como a gente pensa mesmo as estruturas da cidade, as políticas públicas. A gente chegou, na outra vez que eu estive aqui, iniciou, né, começou a tocar nesses temas, né, de como o racismo ele é determinante nas estruturas da cidade. O livro Mobilidade Antirracista é um livro que eu vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei se vocês estão conseguindo, me ouvindo bem? Ah, ótimo. É, o livro Mobilidade Antirracista foi um livro publicado no meio da pandemia, né, em 2021. É uma coletânea de artigos, onde a gente tenta, na verdade, apresentar uma metodologia de como pensar a mobilidade numa perspectiva antirracista, sensível a gênero, acessível, sustentável. Então, ele traz, né, inicialmente o debate conceitual de como o racismo ele estrutura é, dinâmicas e relações sociais completamente desiguais, a depender de qual é o lugar onde os corpos, que são corpos racializados, acessam é, direitos, a cidade. Depois a gente faz um debate de como a dimensão de gênero ela é determinante para a experiência de deslocamento nas cidades. A gente faz um debate de democracia, né, de como é que a política de mobilidade ela está diretamente vinculada com dimensões de aprofundamento e realização da democracia, porque não há possibilidade, né, de pensar numa sociedade democrática sem o princípio de liberdade, que é algo que fundamenta a própria dimensão e a estruturação de democracia. E a gente faz debate de governança e financiamento do transporte. Então, ele tenta ali apresentar uma metodologia de mobilidade antirracista, ele é uma coletânea onde a gente faz o convite para uma série de movimentos, lideranças que estão discutindo o racismo há bastante tempo, para pensar na dimensão de como o racismo ele está entranhado nas dinâmicas de interdição na cidade. Então, a gente tem textos que falam sobre a intolerância religiosa e de como é que ela produz interdição na cidade, que falam sobre ser um corpo negro trans dentro nos espaços e no transporte público e as interdições que são experienciadas a partir desse lugar. E a gente acha muito importante, principalmente a gente vive um contexto, né, onde de crise, de aprofundamento da crise, da urgência climática, né, das consequências também dessa crise, onde o transporte ele tem um lugar muito central nessa relação, né? 61% da população brasileira vive nos centros urbanos. A gente hoje vê, né, na verdade, desde que o governo Lula, na verdade, antes de que o governo Lula assuma é, a presidência, desde que foi anunciado como, como vitorioso
na disputa eleitoral de 2022, é, o Lula assume um compromisso de lidar e de enfrentar a crise climática como algo central para a política é, desse governo, né? A gente tem visto muito o desenho e a aplicação de uma agenda voltada à conservação de florestas verdes, mas em contrapartida, as medidas que são medidas mais centrais para essa agenda, né, de infraestrutura urbana, elas não são compartilhadas uma perspectiva de participação social. Então, é isso, assim, né? A gente 61% da população brasileira vive nos centros urbanos, a maioria dessa população vive em territórios de periferia e favela, tem um adensamento muito grande da população negra em territórios de periferia e favela. Esses territórios, que são territórios negros, vivem de uma forma profundamente desigual aos territórios mais abastados. As dinâmicas e dimensões das desigualdades são produzidas pela crise climática e poucas vezes tem possibilidade de conseguir desenhar soluções que falam sobre a possibilidade de existência, de bem viver dessas populações. Então, pensar sobre mobilidade antirracista estruturar políticas, é disputar a estrutura de cidades, principalmente a gente está às vésperas, né, das eleições municipais, próximo das eleições municipais, que vão ser bastante definidas pelas dimensões do transporte. A gente discutiu sobre isso também na última vez que eu estive aqui, de como vários analistas políticos já apontam, né, que o debate de transporte ele vai ser central na disputa eleitoral em 2024 e na verdade, o aprofundamento, a fidelização do eleitorado, tanto pela direita quanto pela esquerda, passa pelas construções e pelas políticas que são estruturadas a partir da política de mobilidade. Então, eu acho que tem uma série de dimensões, né, de como a gente pensa e a gente aprofunda esse debate, como a gente aprofunda uma agenda propositiva de mobilidade antirracista, entendendo que é isso, mobilidade, ela define a possibilidade das pessoas existirem, né? As cidades são os espaços onde as pessoas de fato vivem, existem, acessam direitos ou não. É, é, e a estruturação dessa agenda de políticas, né, propositivas, no sentido de garantir acesso, aprofundar e aplicar políticas de equidade numa perspectiva de direito à cidade, especialmente olhando para a relação de como a gente enfrenta a realidade do racismo ambiental. Eu não sei se vocês têm tão próximos, né, aos conceitos que têm sido debatidos no âmbito, né, na verdade, têm sido debatidos como racismo ambiental, né, de como é que dentro das estruturas da cidade, os territórios de periferia são os que mais são impactados por essa dimensão, tanto pela ação, né, pela ação do Estado, que desprioriza territórios de periferia na aplicação de infraestrutura urbanística que garanta é, acesso a serviços de direitos fundamentais. Então, a gente vê dentro dos territórios de periferia a ausência, né, de saneamento básico. A gente vê no estado do Rio de Janeiro, né, especialmente na região metropolitana do Rio de Janeiro, o racismo ambiental ele está explicitado de uma série de formas, especialmente no território da Baixada. Então, foi construído um lixão em Duque de Caxias, né? E é isso, não se é construído lixão em territórios abastados. Isso produz uma série de consequências para as pessoas que vivem naquele entorno. Em Tinguá, né? Tem, na verdade, o Rio Guandu, que abastece a cidade toda de água, mas os territórios da Baixada Fluminense são territórios que não são abastecidos. Os territórios do entorno, né, do Rio Guandu são os territórios que não são abastecidos pela água que sai dali. Então, a tubulação de água ela vem direto, sem trocamento e sem encanamento para abastecimento dos territórios
no entorno de Tinguá de água, para que isso não comprometa o abastecimento das áreas mais abastadas do Rio de Janeiro. Então, a água chega direto no Jardim Botânico, mas Nova Iguaçu, Belfor Roxo, que são municípios que estão ali do lado, né, da bacia do Tinguá, vivem com ausência, na verdade, com a realidade constante de falta de água. Então, entender a dimensão de como o racismo ambiental ele está diretamente vinculado com a política de mobilidade, ter uma perspectiva, a gente falava sobre isso na última vez que a gente conversa, né? Ter uma perspectiva de como a mobilidade, ela não fala só sobre deslocamento físico, ela fala sobre o conjunto de deslocamento que a gente realiza, coletivo, social, fala sobre acesso a direitos, né? E entender que essas estruturas, elas estão diretamente vinculadas com a forma como se planeja a cidade, com a necessidade de aplicar uma agenda de equidade que, a partir do mapeamento das demandas concretas e materiais que atravessam a realidade de quem vive a partir de uma perspectiva de desvantagem e desigualdade, por causa do racismo ambiental, que é um elemento determinante do racismo estrutural, é uma forma como o racismo ele se coloca nas estruturas da cidade e como e somado, né, com o racismo institucional, ele desenha o quadro de exceção. Então, são todos elementos muito importantes de como a gente consegue é, entender e produzir uma agenda de cidades, seja uma agenda de cidades que aponte para a equidade e por uma perspectiva que está dentro, inclusive, que tem se discutido muito nesse momento, a gente está às vésperas da COP28, que vai ser lá em Dubai. O Brasil, né, tem um pavilhão lá na COP e tem alguns painéis que foram aprovados no pavilhão do Brasil que tem uma perspectiva de debater a realidade das mulheres negras, a realidade do racismo ambiental e como essas realidades conformam essa dimensão de interdição, como é que a gente avança, estabelece uma agenda mínima de recomendação para aplicação de uma política de equidade, a agenda na verdade, a esfera de adaptação e compensação de danos, que é como é que se repara as desigualdades que já foram produzidas pelas injustiças, da urgência climática. A gente sabe que já existe uma realidade e uma população grande de como é que fala? De pessoas que migraram em decorrência das consequências, né, de eventos climáticos, então, que perderam suas casas, que perderam seus familiares. Como é que a gente produz uma agenda propositiva que consiga compensar esses processos de violência que já aconteceram e como é que a gente estabelece uma agenda de presente e futuro que possibilite casar essas duas dimensões, tanto de mitigação climática quanto de adaptação climática. É importante dizer que a mobilidade ela tem lugar muito estratégico no enfrentamento do racismo ambiental e no enfrentamento do racismo nas suas diversas formas, né? A gente tem discutido que o racismo ambiental ele uma dimensão marcante das relações sociais, como elas são colocadas e organizadas hoje na realidade, porque é isso, né? A gente viveu há semanas atrás a realidade, né, da elevação das temperaturas. Não sei se vocês acompanharam, né? No Rio aconteceu, a gente chegou, alguns territórios do Rio de Janeiro chegou a ter uma sensação térmica de 60, de 60 graus, assim. E esses territórios foram territórios de periferia, né? A Baixada Fluminense viveu marcou 60 graus de sensação térmica, porque são territórios, né, onde a infraestrutura urbanística é uma infraestrutura de asfalto, sem arborização, e aí isso se aprofunda com a realidade da falta de acesso à água, da falta de saneamento. A gente viu essa realidade vinculada com a dimensão do transporte. Não sei se vocês chegaram a ver a notícia na verdade, o vídeo de uma mãe quebrando os vidros de um ônibus, porque o filho dela estava passando mal dentro do ônibus,
o ônibus sem ar-condicionado, todo fechado, naquele calor é, escrutizante. Então, essas cenas elas foram muito marcantes de como que a dimensão das desigualdades raciais, porque a gente sabe, inclusive, que os transportes mais precários, eles estão organizados e localizados nos territórios e nas linhas que atendem os territórios mais periféricos, né? Tem uma dimensão de que o transporte, ele é, como qualquer outra política, socialmente e racialmente localizado. Então, conseguir ter essa dimensão de como o racismo ambiental, ele produz a realidade, ele produz e reproduz uma realidade de desigualdade, ele é muito material, e como é que a gente precisa aprofundar uma agenda. A gente, na última vez que a gente conversou, me lembro que eu cheguei a falar brevemente sobre a importância de reforçar uma agenda de princípios, inclusive norteadores de aplicação do recurso público. A gente está discutindo, a gente vai para essa COP, no Brasil vai para essa COP com uma perspectiva de conseguir acessar os fundos internacionais para aplicar essa agenda de mitigação e de adaptação, mas não se tem uma priorização no sentido de onde tem menos infraestrutura tem que ter mais investimento. E a sociedade civil, né, organizada, especialmente o movimento negro, vai com esse desafio de fazer esse debate, né, de colocar e de pressionar para que a agenda de infraestrutura ela esteja casada com a dimensão com a dimensão da adaptação e da é, restituição dos processos de violência que são que tem ali um marcador de raça, de classe, de gênero. Então essas dimensões elas são muito importantes para como a gente consegue avançar nessa agenda e como a gente consegue aplicar essa metodologia de mobilidade antirracista, porque mobilidade antirracista é nada mais do que fazer o mapeamento da realidade dessas desigualdades que são prioritariamente aplicadas em territórios negros, e acho que essa é uma dimensão muito importante de como a gente pensa e faz o debate da mobilidade, do planejamento da cidade, do direito à cidade, que é isso, é entender que os territórios, eles são racialmente organizados, né, que os territórios, eles têm cor, então, é uma grande dimensão de como tem se produzido e tem indicadores e tem se produzido dados primários, tentado produzir indicadores que explicitam as dimensões da desigualdade, tem relação com entender os territórios, com qualificar os territórios a partir desses marcadores raciais e de gênero. Então, conseguir fazer isso, conseguir aplicar e produzir diagnóstico a partir desse mapeamento das condições materiais que são conformadas por raça, gênero, classe, e poder produzir as respostas, as recomendações a partir desse diagnóstico, é como a gente pensa em alcançar essa agenda de equidade dentro dessa perspectiva de uma mobilidade antirracista. É importante dizer também, né, que a mobilidade, que essa perspectiva de mobilidade antirracista, para finalizar e para a gente poder priorizar o debate, é importante dizer, inclusive, que essa perspectiva e a afirmação de uma mobilidade antirracista parte do entendimento de que o racismo ele é estrutural na nossa sociedade, ele é o principal marcador de classe da sociedade moderna, e ele abarca uma série de outras reivindicações, uma série de outras construções que não estão diretamente vinculados à raça. Então, a partir, inclusive, do que aponta Angela Davis, né, sobre nessa perspectiva sobre quando uma mulher negra avança, toda a sociedade avança. Então, a possibilidade, inclusive, de como as pautas antirracistas elas conseguem dialogar com um setor amplo da sociedade. A gente afirma a metodologia de mobilidade antirracista a partir de uma perspectiva de um olhar interseccional que
que fala, né, e que explicita as dimensões de gênero, principalmente reconhecendo que a maior parcela da população brasileira são de mulheres negras, mais de 28%. Então, como é que a gente intersecciona, inclusive, essa dimensão de mobilidade, de transporte, a partir da realidade de corpos femininos negros no acesso à cidade, da dimensão de acessibilidade, principalmente porque se a gente pensa que a mobilidade, que o transporte, ele está diretamente vinculado o direito com a perspectiva de direito de liberdade, que é fundamento para a democracia. Pensar em cidades acessíveis é determinante para que a gente consiga garantir a liberdade daqueles que têm maior dificuldade. A gente vê que o Rio de Janeiro, mas não só, a gente vive numa sociedade que é uma sociedade profundamente capacitista, com pouquíssima infraestrutura que garanta a liberdade de pessoas que tenham qualquer dificuldade de mobilidade. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro é um estado onde só tem um, um pardal com sinalização sonora, que fica em frente ao Instituto Benjamin Constant, que é um instituto que atende pessoas com deficiência visual. E mesmo assim, a maior parte do ano, esse pardal, essa sinalização sonora não funciona. Então, como é que olhar para essas dimensões, né, de garantir acessibilidade é garantir a segurança não só para as pessoas que têm dificuldade de mobilidade, mas para um conjunto, para toda a sociedade, né? A gente fala, quando a gente olha, inclusive, para as dimensões de pessoas que têm alguma deficiência visual, a gente está falando de pessoas com baixa visão e pessoas que, de fato, não enxergam, né? A gente vive também, inclusive, no envelhecimento da população, as pessoas também vão adquirindo uma série dessas condições. Então, apontar para a questão de acessibilidade nas infraestruturas da cidade não atende só a pessoas que têm baixa visão ou uma deficiência visual total, mas também olhar para as dimensões de envelhecimento da população e outras dimensões que atravessam a vida da população brasileira. E falar sobre mobilidade sustentável, que é um grande desafio, né? Considerando que 60% das emissões de poluentes nos centros urbanos estão na conta do transporte. A gente tem visto, né, respostas que estão sendo levantadas para a questão da redução de emissão, da descarbonização, que são respostas que estão desvinculadas das demandas concretas da população, mas mais do que isso, estão desvinculadas de conceitos de cidades eficientes, porque o que tem se investido, né, no debate de eletrificação de frota de ônibus, né, que na verdade, mais uma vez, afirma é, o modelo rodoviarista, está longe de conseguir resolver as questões da crise climática e, na verdade, produz e replica as relações de desigualdade. Porque se a gente olha como estão organizadas as cidades, a gente vai ver que os territórios, por exemplo, de favelas, são territórios com vielas menores que não têm a possibilidade de deslocamento de ônibus dentro dessas vielas. Então, precisa de outros modelos para que essas pessoas tenham a possibilidade de acessar mobilidade a partir de infraestruturas de transporte. Se a gente olha, por exemplo, para o Amazonas, né, que vai sediar a COP30, que é uma grande oportunidade do Brasil conseguir aprofundar uma série de agendas, que não só as agendas de enfrentamento à urgência climática, mas agendas essencialmente sociais, né? O que tem se estruturado como solução e como legado dessa COP é a entrega de ônibus elétrico num território onde a maior parcela da população se desloca por barco. Então, isso já limita a possibilidade de acesso daquela população desses espaços que vão debater a vida dessas pessoas que vivem naquele território. Então, acho que tem uma série de elementos que estão aí desenhados e que são costurados, recolocados numa perspectiva que está longe de ser uma perspectiva de eficiência, está longe de ser uma perspectiva que prega
pela sustentabilidade, porque, inclusive, colocar mais ônibus elétricos na rua sem garantir o investimento massivo para a produção de energia limpa. A gente viu há 2 semanas atrás, no superaquecimento, assim, que atingiu várias cidades do país, que, na verdade, a produção de energia ela já estava aquém da demanda, né? A gente viveu também recentemente, várias cidades viveram apagões, então São Paulo, várias partes do Rio de Janeiro viveram apagões por causa das chuvas e por causa também do consumo de energia. Então, pensar no investimento, né, de um meio de transporte, que não é um transporte de massa, que vai demandar muito mais produção de energia, sem que se invista em novas fontes, vai também, mais uma vez, aprofundar as relações de desigualdade, porque a gente sabe que quando se define quais são os territórios que prioritariamente vão ser abastecidos por essa frota, não vão ser territórios de periferia. Todas as dimensões são dimensões de como a gente aplica e pensa, né, produz a partir dessa perspectiva de mobilidade antirracista que tem como fundamento colocar essas dimensões de desigualdade, mapear as realidades que estão colocadas nas cidades, que são realidades atravessadas pelo racismo, pelo machismo, pelo capacitismo, numa agenda de construção de política que garanta uma perspectiva de bem viver para a população que mais precisa. Ah, legal. Muito obrigada, Rafaela. Mas antes que tu pare de falar, que estava muito bom, né? Eu queria perguntar para ti, tu és coordenadora do Observatório dos Trens no Rio, né? Fala um pouquinho sobre esse teu trabalho. Sim, a gente fundou o observatório, ele foi fundado em 2021. Tá, tá bom. A gente fundou o observatório ele foi fundado em 2021. Ele parte de um processo, né, de um acúmulo que se inicia em 2017. Eu não sei se eu falei da outra vez, mas a minha prima Joana foi morta, em 2017, atropelada pelo trem a caminho da universidade. Ela foi entrar no trem, a porta fechou, prendeu o corpo dela, arrastou, jogou no vão, deixaram ali o corpo dela partindo no trem por mais de 8 horas para não pagar uma multa, disseram que era suicídio. Então, diante daquela violência, né, daquela perda brutal e da violência simbólica, né, uma das primeiras mobilizações que a gente teve que fazer enquanto família foi pedir que as pessoas parassem de compartilhar as fotos e as imagens do corpo da Joana partido na linha do trem, né? Essa também é uma dimensão de como o racismo ele produz desumanidade a partir da banalização da morte, banalização da vida de pessoas negras, né? Eu acho que é importante fazer, dá para fazer inclusive uma analogia com os vazamentos de fotos no ML dos cantores sertanejos, né? Não sei se vocês se lembram disso. O quanto que teve uma mobilização grande da mídia para criminalizar, inclusive, esse vazamento das imagens, entendendo que é isso, isso produz sofrimento para a família, isso atenta contra a imagem daquela pessoa, né? Só que, em contrapartida, o que se vê em violências contra a população negra, seja em várias dimensões, né? Pela letalidade violenta da polícia, a gente vê constantemente replicada foto de corpos negros mortos durante as operações policiais. Todas essas imagens, elas replicam uma lógica de banalização da vida e da morte de pessoas negras, né? Tornam comum práticas de violência contra esses corpos. Então, a gente começou um processo de luta, né, por memória, verdade, justiça diante daquela realidade. Eu comecei a levantar o que tinha de regulamentação sobre o transporte ferroviário, principalmente sobre notificação de ocorrência violenta, porque a gente sabe que a infraestrutura ferroviária, não só no Rio de Janeiro, mas no país inteiro, ela se aplica em territórios pobres, de periferia e favela, né? Os territórios mais abastados, a infraestrutura que é aplicada são os metrôs, que é uma infraestrutura mais cara, mas que não produz essa interdição, não cria, na verdade, o impacto sobre
interdição de deslocamento dentro do território, porque, na verdade, a infraestrutura ferroviária ela corta os territórios que atravessa ao meio, então produz ali uma dimensão de deslocamento físico, tem uma demanda, inclusive a demanda de passarela para você transitar de um lado a outro dos territórios, mas tem essas dimensões, elas produzem demandas de deslocamentos sociais também, o que a gente vê no Rio de Janeiro, mas em vários outros territórios do país, onde a infraestrutura ferroviária está organizada, são dinâmicas, inclusive, de poderes que são desenhados a partir de um lado e outro da ferrovia, são dinâmicas de acesso e serviços. Então, de um lado, estão organizados territórios domiciliares, que estão organizados os serviços de saúde, serviços de assistência, do outro lado estão organizados comércios, então isso produz uma dinâmica de mobilidade. A infraestrutura ferroviária ela tem essa característica de produzir no território onde ele é aplicado dinâmicas de mobilidade. Então, eu começo a levantar essas informações pela inexistência de dados sobre ocorrência violenta e pegando o trem há mais de 10 anos, né? Eu sabia que aquela realidade é uma realidade constante de quem pega o trem, todo dia quem pega o trem vê pessoas presas à porta, pessoas que caem no vão do trem, à plataforma, pessoas que são arrastadas pelo trem. A cena de insegurança e violência é uma cena comum nos trens, né? A gente fazendo essa pesquisa, né? Fazendo esse levantamento de regulamentações, eu descubro como conseguir os dados, a gente faz mais de 18 pedidos pela lei de acesso à informação e consegue descobrir uma realidade que era uma realidade inédita, que era diferente do que as instituições estatais e a própria concessionária dizia, que eles não publicavam os dados sobre morte e mutilação nos trens, porque a maioria era fruto de tentativas de suicídio, tem ali em 10 anos 32 registros de suicídio e 368 registros de homicídio culposo por atropelamento ferroviário. Né? Uma série de dados, inclusive, que nos possibilitam afirmar e entender a dinâmica de subnotificação, porque antes da gente conseguir sistematizar esses dados, quando a gente olha para os dados da DataSUS, né, que também registra pelo sistema de agravos dados sobre violência, tanto sinistros de trânsito, sinistro nos trens, tinham 2 registros de morte por atropelamento ferroviário em 10 anos no Rio de Janeiro. E a gente acha essa realidade muito diferente do que estava sistematizado no DataSUS. Então, tem uma realidade de subnotificação, porque as pessoas que chegam no ML, as mortes elas são subnotificadas porque a forma como é preenchido a declaração do óbito, muitas vezes é morte por traumatismo craniano, morte por impacto contundente. Então, isso, na verdade, mistifica a realidade de sinistro nos trens e também no transporte como um todo, né? Eu estou falando aqui de dados que falam sobre o transporte ferroviário, mas os dados de sinistro no trânsito, eles são alarmantes. Por ano, morrem 32 mil pessoas por atropelamento, por sinistro no trânsito. Hoje, a violência no trânsito, ela é a principal causa de morte de crianças e adolescentes, né? Ela é a principal causa. Isso é um dado muito alarmante. Quando a gente olha, inclusive, qual é o perfil das crianças que morrem em sinistros de trânsito, tem o mesmo perfil das vítimas da letalidade violenta, tem o mesmo perfil das vítimas também de homicídio culposo por atropelamento ferroviário. A gente publica, então, uma pesquisa que chama Não Foi em Vão, Mobilidade, Segurança e Desigualdade na região metropolitana do Rio de Janeiro, nos 3 metropolitanos do Rio de Janeiro, que apresenta tanto esse debate, onde a gente começa a fazer esse debate de como a mobilidade ela desenha políticas de interdição. Então, para construir essa pesquisa, uma das coisas que eu fiz, mesmo pegando o trem há muito tempo, né, porque na verdade é isso, a gente vê e é a realidade como
a não, o imediatismo, na verdade, as jornadas extensas de trabalho, elas nos possibilitam enxergar, mas não nos possibilitam ver uma série de dinâmicas de violência que estão organizadas no nosso cotidiano. Então, eu saía de São João de Meriti, que é um território da Baixada Fluminense, 5h30 da manhã, pegava o trem no contrafluxo para tentar voltar encostada numa parede e me proteger de assédio e de importunação sexual, ou vir sentada. E aí chegava na faculdade 7h30, ficava lá até 10 horas da noite, porque não tinha dinheiro para tirar xerox, então eu estudava na biblioteca, voltava, chegava em casa meia-noite, e isso me possibilitava viver uma série de violências, mas não entender, nem conseguir enxergar essas violências. Então, uma das questões que foram muito importantes para a produção dessa pesquisa foi conseguir desnudar aquela realidade que estava à minha frente, mas que eu não consegui enxergar. Então, eu comecei a ouvir vários usuários do trem para entender, inclusive, as dinâmicas que atravessavam a vida das pessoas. Então, a gente começou a conseguir mapear qual que era o perfil das pessoas que pegavam o transporte ferroviário no Rio de Janeiro, que é o principal meio de transporte da região metropolitana, porque é o único a atravessar 12 municípios da região metropolitana, 11 deles ficam na Baixada Fluminense e tem indicadores muito ruins de desenvolvimento humano, tem indicadores alarmantes de desemprego e informalidade, né? A exemplo de São João de Meriti, Mesquita não, São João de Meriti, Nilópolis e Queimados, que mais de 80% da população economicamente ativa está na informalidade e se desloca para poder acessar oportunidade de emprego na cidade do Rio, é impactado na renda com mais de 56% com a passagem, porque não tem integração modal nem tarifária. Então, a gente começa a fazer essas reflexões de como o transporte ele produz e ele aprofunda relações, produz, mantém e aprofunda relações de desigualdade, né? E aí a gente consegue mover na verdade, uma ação civil pública, junto com a Promotoria de Pessoa com Deficiência, pelo Ministério Público, do Rio de Janeiro. A gente consegue incidir pela criação de uma CPI, dos transportes, na Assembleia Legislativa em 2018. E aí, depois desse processo, depois de publicar o Não Foi em Vão, a pesquisa, de circular com essa pesquisa, a gente consegue uma série de feitos, né? Tanto o resultado da CPI, que responsabiliza administrativamente a empresa pela morte da Joana e por várias outras mortes, tanto o resultado da ação civil pública, né? Que edita um termo de ajustamento de conduta falando sobre a necessidade de se fazer as obras de acessibilidade, porque são 104 estações, só 8 têm alguma infraestrutura de acessibilidade. Tanto, na verdade, a incidência, a gente consegue aprovar também, e aí já depois da criação do observatório, a gente cria o observatório em 2021 para dar continuidade a esse estudo, conseguir, porque na verdade, quando a gente faz a sistematização desses dados, né, a gente descobre que só em 2018 2 pessoas foram mortas por semana, consegue jogar por terra essa narrativa de que as pessoas morrem por suicídio, mas tem uma realidade que a gente não consegue sistematizar, que a gente descobre uma diversidade de formas de se morrer e de se lesionar nos trens. Descobre que o trem, ele é um espaço violento, então tem morte ali por violência doméstica, tem morte por auto de resistência, arma branca, arma de fogo, dentro do trem. É importante dizer que mais de um terço dessas mortes, elas acontecem na estação, que é o lugar onde se paga, onde se cobra a passagem, e que, em tese, deveria ter alguma estrutura de segurança. Então, isso fala sobre como é que essa infraestrutura é uma infraestrutura que não garante segurança mínima, nem onde se cobra a passagem. E aí a gente funda o observatório em setembro de 2021, já apresentando ali um documento de recomendação para resolver a questão da crise no sistema ferroviário. Nesse contexto, em 2021, se agravam muito, tem uma crise aprofundada, inclusive pela pandemia,
no sistema de transporte como um todo. A gente viu isso acontecer no país, né? É isso, como é que a mobilidade ela ficou muito mais em foco, porque a gente começou a perceber que é impossível qualquer cidade, é impossível a gente existir sem deslocamento. Então, a mobilidade ela estava ali na ordem do dia. A gente viu, inclusive, como é que, certo, quando a grande medida de mitigação da Covid era o isolamento, né? Era a perspectiva de isolamento social para resguardar a vida, uma massa da população, e era uma massa majoritariamente negra, teve que sair à rua porque não tinha possibilidade de se proteger, porque teve que escolher entre morrer de fome ou morrer de Covid, né? Então, essa dimensão, inclusive, pressiona para essa sensação em vários territórios de periferia de que não existia Covid, né? Eu sou de São João de Meriti e é isso. Desde o início da pandemia, como essas pessoas elas foram obrigadas a continuar trabalhando, e é isso também, né? Esses territórios no Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, tem um deslocamento nos trens, que é um deslocamento de pessoas que estão alocadas em setores de serviço muito próximos, inclusive, e da herança da escravidão. Então, são porteiros, são trabalhadoras domésticas, e essas pessoas elas não puderam ter a possibilidade de resguardar a vida. É importante lembrar que a primeira pessoa a morrer de Covid foi uma trabalhadora doméstica idosa da Baixada Fluminense, que foi contaminada pelos patrões que tinham voltado da Europa e que fizeram com que ela fosse trabalhar. Então, esses grupos eles não foram abarcados pela proteção, né? Demorou muito para se instituir uma renda básica, mas até lá muitas pessoas estavam passando fome, né? Todo mundo conhece alguém que durante a pandemia viveu uma situação de insegurança alimentar grave. Então, entender como as dinâmicas de mobilidade nesse contexto, né? Eles forjaram as crises, né, no sistema de transporte. A gente apresenta um documento de recomendação para resolver a questão da crise dos trens, mas também próximo ali de um reajuste que era um reajuste proposto de 40% da passagem, quando uma parcela muito grande da população estava desempregada. Né? Então a gente começa a fazer esse debate de dizendo quem é que isso ia impactar, como é que, na verdade, esse aumento era um aumento completamente irregular, porque o aumento ele é calculado pelo IGPM, que está associado ao dólar, e é isso, né? A manutenção não se realiza a partir da cotação do dólar, se realiza pelo real, então não faz sentido um aumento dessa magnitude. E aí a gente começa a fazer uma série de mobilizações no início de janeiro contra o aumento das passagens. A gente estabelece, né, o observatório ele também nasce muito nessa perspectiva de aplicar essa metodologia de mobilidade antirracista. Então a gente trabalha com três pilares, né, de sustentação do observatório, que é a produção de pesquisa, né, como eu disse, o mapeamento dessas realidades ela é fundamental. Na verdade, o mapeamento da realidade é fundamental para a produção de políticas públicas, né? Tá ali no bojo da formulação de políticas públicas. A gente produz pesquisas, né, para pensar e entender as dinâmicas de mobilidade na região metropolitana do Rio. Essas pesquisas, elas subsidiam uma estratégia, a criação de uma estratégia de incidência, e a incidência que a gente traça no Observatório dos Trens, no Rio de Janeiro, é uma incidência que se direciona tanto ao legislativo quanto ao executivo e também ao judiciário. Então, a gente faz incidência nessas três esferas de poder e a gente usa a mobilização como elemento tanto de pressionar para que o debate da cidade seja um debate mais popular, porque quando a gente olha, né, a política de mobilidade, ela em fundamento, uma das políticas mais elitizadas, porque ela é muito hierarquizada por arquitetos e engenheiros, que são categorias majoritariamente compostas por homens brancos, abastados. Então, como é que a gente disputa esse lugar de decisão da cidade numa perspectiva de olhar para essas realidades, inclusive a partir de uma metodologia de pesquisa implicada, que é entender que é isso, né? A academia, ela fundamenta a forma, inclusive, de como a gente produz essas pesquisas, mas a gente faz
esse debate a partir de uma perspectiva de pesquisa militante, dizendo, olha, a produção de cidade ela não pode se dar desassociado com as demandas concretas da população, né? Tem uma demanda tecnocrata que mobiliza soluções que são soluções como se essas soluções elas fossem dadas independente de qualquer realidade, qual que é a realidade que ela se aplica. Então, como é que você pensa isso, né? Como é que você pensa em fazer uma COP no Pará e estabelecer como única infraestrutura de deslocamento transporte de rodoviário, quando as populações que vivem ali se deslocam majoritariamente por barco. Então, como é que a gente pensa essa metodologia, né, de pesquisa implicada e como é que a pesquisa implicada fundamenta a metodologia de mobilidade antirracista? E aí a gente consegue avançar no observatório em 2022. A gente faz uma mobilização grande no início de 2022 com um jornalzinho que a gente produz, chama All Trem, que a gente pega esses dados que a gente produz na pesquisa e transforma ele e organiza eles com um vocabulário popular. Então, a gente produziu esse jornalzinho que falava sobre essas dinâmicas de desigualdade na mobilidade, a gente falava, por exemplo, de, olha, vocês tiveram um aumento de 40% no salário? A proposta de aumento da passagem de 40%. Como é que uma pessoa que não teve aumento de 40% vai subsidiar uma passagem que aumenta 40%? Tem uma injustiça aí nesse modo de calcular. E aí a gente passa dentro do trem, no horário de rush, distribuindo esse jornal e falando, né? Não só distribuindo o jornal, mas falando para as pessoas: olha só, todo mundo aqui conhece alguém que passou fome, que ainda está passando fome por causa da pandemia. Não pode uma pessoa dessa que está desempregada e que ficou numa situação de exceção por causa da pandemia, não conseguir superar essa situação, porque ela tem que pagar 17,10 para poder se deslocar para distribuir currículo. Então, a gente começou a fazer essas provocações dentro dos transportes, especialmente do trem. As pessoas ali começaram a se mobilizar, começou a ter uma mobilização que era orgânica a partir dessas provocações. Todo mundo aqui no Rio, né? Geralmente, como se aplica o reajuste da tarifa aumenta no dia 2 de fevereiro. Então, a pessoa vai passar no trem, passa o bilhete e vê que a passagem aumentou. Não tem um processo de aviso para essas pessoas que a passagem vai aumentar. Então, a gente começa a fazer isso um mês antes para que se tenha, para promover essa mobilização. As pessoas começam a se mobilizar para paralisar, fazer ato dentro da estação central do Brasil. Teve um dia, inclusive, fecharam a operação por essas mobilizações. As pessoas começam a entender o quanto é injusto, inclusive, esse aumento da passagem, principalmente pensando qual é o serviço que é acessado. A gente consegue derrubar o aumento da passagem, não teve nenhum reajuste, e a última vez que isso foi possível foi nas jornadas de junho de 2013. Então, a gente consegue fazer isso porque a gente consegue mobilizar uma camada grande da população que usa os trens para essa realidade, e a gente consegue, com dar visibilidade para essa agenda e pressionar pela criação de uma CPI dos trens em 2022, que foi uma CPI que durou mais de 8 meses. A gente produziu, né? A gente sistematizou os dados que falavam sobre a realidade do impacto do transporte na vida dos trabalhadores, porque a agência reguladora que participou durante toda a CPI, ela só tinha informação das demandas de lucro da empresa, né, das perdas, e que, na verdade, né, nesses 8 meses, a Supervia, a empresa concessionária, não conseguiu provar que tinha um déficit orçamentário, porque, na verdade, teve uma redução de arrecadação, porque teve uma redução, inclusive, de viagens, mas não conseguiram provar que tinha um déficit orçamentário. E aí, assim, na verdade, foi provado uma série de ilegalidades, de crimes praticados pela empresa a partir dessas informações e dessas pesquisas que a gente conseguiu produzir. E hoje o observatório, né, tem pouco mais de 2 anos de existência, completou 2 anos de existência em setembro, mas é uma referência. A gente tem debatido e tem sido exemplo de discussão, mas também de apontamento de uma agenda propositiva
de mobilidade a partir dessa perspectiva de equidade nacionalmente. Amanhã vai ter aqui em Brasília, eu estou em Brasília, cheguei hoje porque amanhã tem uma audiência pública no Congresso para discutir a necessidade de aprovação do Sistema Único de Mobilidade. A gente participou, junto com o IDEC, INESC e outras organizações, da sistematização da proposta de um Sistema Único de Mobilidade, tem aprofundado esse debate. No início do ano, conseguiu construir uma coalizão, a coalizão Mobilidade Triplo Zero, que é uma coalizão que articula vários movimentos e atores do país inteiro para entender, a partir dessas agendas, tanto de segurança viária, quanto que é isso, zero morte, zero emissão e zero tarifa, que fala sobre desigualdade, que fala sobre acesso, que fala sobre segurança no deslocamento da cidade, que fala sobre enfrentamento à crise latente, à urgência, né, climática. Então, a gente tem conseguido avançar nessa agenda a partir dessa perspectiva de construção do observatório que, na verdade, foi construído para implementar, para ser, para, na verdade, concretizar essa metodologia que a gente imagina no Mobilidade Antirracista. Legal, Rafaela. Que bom que tu estás aí em Brasília. Amanhã realmente vai ser o lançamento, né, da... Lucélia, agora é contigo, amor. Então, nós temos 3 inscritos. Já vou passar a palavra para o George. Bom, Rafaela, super obrigado, assim, mais uma vez, né? É sempre muito bom, assim, o frescor de ouvir uma informação, uma coisa com um conteúdo tão forte, né? Uma coisa que pra gente aqui é um frescor mesmo, assim, a gente ouvir uma coisa de um nível Só te tão cortando um pouco, interessante. Jorge. Gostei do livro aí Cortando? atrás, viu? Oi? Diga, meu querido. Gostei do livro à sua direita. A O minha livro à esquerda. sua direita. O livro. O Ah, livro à entendi. sua direita. Ah, tá, ganhei aqui. É porque é o seguinte, não, eu queria até já a Que gente fez agora livro é? Eu a não tenho. biografia do Carlinhos aqui, ó. Ah, não, tá. Mas é outra capa. Não, mas então. Não, mas é porque isso a gente comprou, teve É a do Zé feira da Paulo USP. esse livro? Isso. Não comecei, eu Zé Paulo foi recebi. meu professor. Ah, que legal. Porque teve a feira da USP e eu comprei esse outro livro aqui também. Então eu tô não li Não, ainda. mostra direito, Esse aqui, Jorge. ó. Peraí. Não deu para ver a capa. Não dá para ler a capa. Peraí, deixa eu abrir. Esse Ah, ó. Aqui eu aqui, ó, recomendo. Bom, Eu recomendo, viu, gente? é muito Recomendo, o bom. pessoal é muito bom. agora sim, agora ficou bom. É. Mobilidade. Qual que é a editora? É Antirracística, autonomia literária, né? autonomia literária. Autonomia. É, autonomia literária. Eu comprei lá na Outra- banquinha da autonomia, que teve na feira da USP, faz umas 2 semanas, então eu não li ainda, mas assim, era uma coisa que já tinha um tempo que isso é uma coisa que me toca bastante, Olha, diversas. eu li, é muito bom. Que legal. E depois É, tem a primeira entrada aqui, só cortando o George, já que nós estamos em pouco. A tranquilo, primeira tranquilo. é a Rafaela, e daqui a pouco eu vou ler aquela primeira frasezinha ali que eu li, achei linda, quando nós acabarmos. É. Não, então, eu vou ler esse primeiro, porque o do Zé Paulo é meio uma cepa mais parruda, né? Esses livros que fica de pé sozinho, esse aqui a gente consegue levar com a gente, né? Em capítulos e tal. Mas de qualquer forma eu não sou, eu sou aqui um petista, ciclista, agitador, eu não sou especialista em mobilidade, não sou engenheiro, tal, mas de uns tempos para cá, quando eu fiquei ativista, né, especialmente na mobilidade ativa, né, são coisas, você tocou uns assuntos que sempre me tocam muito, né, a questão da questão da mortalidade foi das últimas que você tocou, né, eu como ciclista, né, é uma coisa que o medo da morte faz parte da nossa vida, né, a ideia de quase de um corpo, essa ideia até de povo político, a gente fala que pedalar é um ato político, né, a gente está num lugar onde a gente não é bem-vindo e que a gente está vamos dizer, na mira, né, e a gente aos poucos começa a entender essas coisas quando a gente está na rua de forma vulnerável, né, e uma caraminhola que
quando eu comecei a estudar mais isso, essa questão da mortalidade, ver os dados, ver relatórios, pendurar a bicicleta branca, né, ter que homenagear amigos que a gente perdeu, né, eu falo aqui especificamente da Marina Racô, que era nossa amiga que faleceu, também vítima do trânsito, e também já desejo também presto sentimentos, né, por você ter perdido a sua irmã, eu acho que ela, claro, está presente. E assim, essa questão da mortalidade, a gente precisa, eu acho que precisa ressignificar esse debate sobre o que a gente chamava de acidente de trânsito e hoje a gente chama de sinistro. A gente tem um trabalhão danado para conseguir mudar um nome, porque o nome acidente está errado, né? Ele não é acidente, mas isso aí é uma metáfora de uma coisa muito grande, de como é tratado o chamado acidente. Eu sou da área de comunicação e eu vejo, né, um modo absolutamente absurdo como é tratado, de forma populista, de forma a silenciar, a apagar os corpos e a tratar o que chamavam de acidente, agora sinistro, como uma coisa fortuita, acontece mesmo, foi Deus, tal, quando na verdade isso faz parte de um projeto, né? Isso faz parte de um projeto de cidade, uma construção de cidade, né? Então acho que a gente precisa realmente colocar marxismo nesse debate, no sentido que sim, a gente tem luta de classe, né? Que o espaço público tem opressor e oprimido, né? Você está numa bicicleta, você está a pé, você está numa moto, você está vulnerabilizado, você tá fazendo parte de um recorte. E eu acho que quando eu vou vendo esses dados, né? Eu também ouvi você falando da dificuldade dos dados com os trens, né? Eu tenho também tenho tido dificuldade para estudar aqui em São Paulo. Está tendo um apagão de dados de trânsito no município de São Paulo, perigosíssimo. Eu e o Rogério, não sei se o Rogério está aqui, a gente está tentando abrir essa caixa preta dos acidentes, dos sinistros de trânsito que estão sendo escondidos da cidade. O prefeito de direita está escondendo, mas os dados que a gente tem até 2021, né, a gente pode, eu não sou também, inclusive eu sou uma pessoa que me formei, não fiz trabalhos acadêmicos, não fiz mestrados, tal, mas a gente precisa, obviamente, inserir o que a gente chama de sinistro de trânsito dentro desse contexto de genocídio da população negra periférica. Isso tem que estar no debate, porque não adianta falar assim, morreram 800 pessoas. Morreram 800 pessoas, eu queria até puxei aqui um PDF, que era o último relatório aqui de São Paulo, né? Morreram 800 e tantas pessoas. Aí tem aqui a ocupação, eles não tem um pouco de uma dificuldade de dados pelo DataSUS, né, para a gente estabelecer um perfil socioeconômico, mas é muito fácil saber quem morre e quem mata, né? Não precisa ser nenhum gênio para saber que quem mata é rico, quem está lá com um airbag e tal, e que quem morre é o motoqueiro, é o ciclista, é o pedestre. E aí eu vi aqui, tem uma tabela que chama ocupação das vítimas, né? E aí aqui apareceu motofretista, primeiro, né? Motofretista, claro, motoboy, estudante, aposentado, desempregado, autônomo, pedreiro, está em ordem de quem morreu mais. Pedreiro, azulejeiro, carpinteiro, situação de rua, agente de segurança, mecânico, comerciante, ajudante. Ou seja, aí vai indo, não tem advogado, tal. A gente sabe que quem morre é o negro. Isso é muito fácil e a gente precisa tensionar isso para a gente não ficar falando que acidente é uma fatalidade, que acidente. E aí a gente fez essas campanhas de trânsito culpabilizando a vítima, ou falando que essas questões são questões de como que a pessoa dirige ou não dirige. Isso está errado, a gente precisa tensionar para a gente falar que de paz no trânsito, somos todos iguais, meus ovos, né, gente? O cara tem um carro gigante e tal, e a gente tem uma bicicletinha, tá a pé, tá de moto. Isso a gente precisa tensionar no debate de segurança de trânsito, e é difícil, tem forças aí que atuam para colocar essa coisa fofinha, somos todos amiguinhos no trânsito, vamos dar as mãos, quando na verdade é a ideia de apagar esse projeto de como é feita a cidade, de eximir o Estado, das suas responsabilidades, de eximir que o desenho de uma rua, que o rodoviarismo interfere em quem morre e quem mata. Então a gente precisa, não sei, tensionar. É difícil pra caramba, né, a gente sair desse datenismo que rola, né, no debate sobre segurança viária,
né, um populismo penal que também já leva para a ideia do genocídio da população negra, que eu acho que a cobertura de acidente de trânsito é muito parecida com o que acontece no Cidade Alerta, essa ideia de culpabilizações e etc, etc, né, um fetichismo de carro, né, carro atropela, carro mata, carro, etc, etc. Eu acho que a gente precisa debater isso de alguma forma, agora que a gente, inclusive, está de volta a um ambiente democrático. Estou aqui nas minhas anotações, me desculpe. O outro debate que também você falou do debate tanto o debate ambiental, né, de racismo ambiental, e eu acho que o debate de tarifa zero, né, emissão zero, falando de morte zero, emissão zero e tarifa zero. Também tem uma interdição, né, liberal, da direita, né, essa ideia que você falou da eletrificação. Eu tive há 3 semanas atrás num negócio que era a NTP, né, teve o pessoal lá o Boareto foi lá, vi a palestra do Boareto, o pessoal lançando o Sum, mas na verdade era uma feira, né, sobre transporte público, né, e na verdade a feira de transporte público era a feira do ônibus elétrico. Tinha todos os ônibus elétricos, todas as fábricas mostrando ônibus elétrico, isso aquilo me incomodou de um tanto, de um monte, 80% dos debates era sobre ônibus elétrico, e eu vi que assim, a gente está, isso é uma coisa em curso, que é uma fraude, né, uma fraude bilionária em curso de greenwashing, dessa ideia de que a gente vai e troca por ônibus elétrico, então a gente tem basicamente a mesma lógica, que é o pobre no ônibus elétrico e o rico no carro elétrico, né? Então e aí a gente tem os nossos engarrafamentos sustentáveis, né? Com essa coisa horrorosa de Smart City. Isso está dominando o debate das COPs da vida. E eu chego com a minha bicicletinha, querendo falar do bicicleteiro, do tio da Monark, eu sou café com leite, né? Um negócio que nem entra no debate, porque o cara está precisando, né? A prefeitura agora de São Paulo colocou 2,5 bilhões no orçamento para a eletrificação de frota, e essa eletrificação vai ser financiada pelo BNDES e doada às empresas de ônibus. 2,5 bilhões de reais para comprar ônibus elétricos e doar para essas empresas. Ou seja, aí eu acho que já entra no segundo no debate também dessa liberalização geral, que é o de tarifa zero, que a gente também agora tem que tomar um cuidado, que eu estou vendo que é uma coisa nova, quando a direita está se apossando do debate, ou seja, obviamente, quando a direita toma conta de um debate, temos um problema. O debate aqui chegou em São Paulo, o tarifa zero em São Paulo. Ele falou que vai fazer agora ônibus noturno e domingo de graça. Em troca de quê? Em troca de 500 milhões para as empresas, mais de subsídio, porque são 5 bilhões de subsídio anual, vai pôr mais 500 bilhões dentro para operar uma rede noturna que foi desmontada por eles mesmos. O Haddad criou essa rede noturna, que é um golaço do Haddad, que ninguém falou. Só um segundinho. Opa, estão me chamando aqui. Mas, enfim, é uma coisa que a gente reproduz, ou seja, a gente pega o dinheiro que, em tese, sobre o nome da tarifa zero, para reproduzir essa ideia de lucro privado, ou seja, de transferir diretamente para essas empresas, para eles comprarem ônibus elétricos, salvarem o planeta de mentira, e para reproduzir essa lógica rodoviarista e com lucro direto. Né? Já nem precisa mais falar de tarifa para ganhar esse lucro. Estamos falando de 5,5 bilhões em São Paulo. Eu fiz um cálculo aqui, dava R$ 500 por habitante de São Paulo por ano. Eu compro uma bicicleta, dá para pegar uma bicicleta e dar na mão de todo mundo, de cada nenenzinho, sabe? É muito dinheiro que está sendo, fora os 2 bilhões. Então a gente precisa começar a ter a prestar atenção nisso, porque a tarifa zero é ótima, né? Tivemos lançamentos, os deputados estão em cima, o Gilmar está um evangelista disso. Agora a gente precisa já ir para a próxima etapa, que é qualificar e evitar esse sequestro. Um sequestro de uma pauta nossa pela direita que vai transformar a mobilidade como são as OS, né, de saúde e tal, enfim. Opa! É isso, gente. Chegou minha filha aqui. Obrigado, desculpa falar bastante. Valeu. Obrigado, viu, Rafaela? Tamo junto aí e seguimos. Eu que agradeço. Parabenizar a Rafaela. Tá calor aí, né, Lucélia? Tá bem quente aí, né, Lucélia? A sua casa. Parabenizar a Rafaela pela aula que trouxe para a gente, coisas muito novas. Parabenizar aí por esse observatório. Lamentar pela sua perda. Infelizmente, foi fruto de uma tragédia na família, né, de um trauma.
e dizer que você é uma metralhadora ambulante, menina. Você começa a falar e não para mais. O conteúdo, isso é muito bom. E dizer que o que você falou são dois fenômenos que têm uma origem comum. Você falou do fenômeno do racismo, né, que foi criação do capitalismo mercantil ou do colonialismo, e o outro, o tipo de cidade que nós temos, que é fruto do capitalismo industrial, né? Segundo aí, já que fala em marxismo, Jorge, segundo o Lefebvre, né? Que o capitalismo industrial explodiu as cidades e, bom, e é logicamente que as pessoas foram para a periferia para poder trabalhar nas fábricas, e aqui no Brasil, ainda com a questão do povo escravizado, esse povo que foi para essas periferias que demandam um longo tempo de transportes até o local de trabalho dentro de um transporte inadequado, né? As periferias não têm metrô. Aqui em São Paulo, ainda a linha 5 chega no Capão Redondo, chega na periferia. E a linha 3 também chega na Zona Leste, mas ainda é insuficiente. Aí em São Paulo ainda tem a vantagem dos corredores de ônibus, que foi feita nas nossas gestões, aqui como nós governamos São Paulo. E a integração, eu não sei se o metrô da Barra já integrou, Rafaela, com os corredores de ônibus. Porque quando eu fui há muitos anos atrás, eu peguei o metrô, desci na Barra, que é o final, e lá para conhecer lá o sistema esqueci o nome do Transbus, pô, esqueci o nome do sistema. Mega leve. BRT? BRT? Isso, é o BRT, Ah, eu Bus pensei que era Rapid o mega leve. Transit. Tô, muito tempo. Então, eu tive que descer e pagar uma outra tarifa caríssima, é uma fortuna. O Rio de Janeiro, pessoal, é muito pior do que São Paulo na questão da mobilidade e afeta bastante as pessoas. É um negócio absurdo o Rio de Janeiro. Então, e esses dois sistemas, né, esses dois, a gente tem a luta, o seu livro contribui com a luta maior, uma luta agora, uma luta no médio e longo prazo, que é uma luta da superação do capitalismo com a sociedade socialista, né? E isso até está no livro do Lefebvre, do Henri Lefebvre, que somente tem que se construir um outro tipo de sociedade para que você tenha a igualdade, você tenha a vida, você falou bem viver, eu gosto muito desse termo, né? Bem viver, uma vida boa para todos, eu gosto muito desse termo bem viver, que todos possam ter um bem viver, né? Possam desfrutar da vida, possam desfrutar da natureza, possam desfrutar do progresso humano, que não foi o capitalismo que criou. Você falou também da questão dos acidentes. Eu estava vendo outro dia uma entrevista do Nicoleles. O que eu vou falar é incrível. Ele falou que tem uma cidade da China, não sei se é Xangai, com 23 milhões de pessoas, uma metrópole, a cidade da China, que não tem acidente de trânsito. Os médicos lá, para poder fazer operação, aprender a fazer a operação de traumatismo craniano, que eles não têm lá, não fazem lá, porque não tem, eles vão fazer estágio nos Estados Unidos. Eu achei que isso, quer dizer, é um outro tipo de sociedade, né? Se construiu um outro tipo de sociedade. E mesmo as sociedades capitalistas europeias, que também é uma outra, é fruto de um período histórico que não vai se reproduzir porque está se deteriorando, que também é um outro tipo de relação da sociedade com o povo, com a população, né? E uma questão muito, muito importante que você falou aí, Rafaela, da questão dos trens, a única solução eles criaram no Brasil a falácia, até enganar o povo da questão da privatização, né? Não tem como você dar um serviço de qualidade para a população com preço acessível com um sistema privatizado. Não tem. Eu sou economista. Ah, Evaristo caiu. caiu porque a internet está lenta aqui em São Paulo. Então eu vou chamar o Juarez, depois ele conclui. Juarez, Primeiro, boa noite a todos e a todas. Parabenizar aí a nossa companheira pela palestra, e ela me lembra alguns momentos históricos que eu tive no Rio de Janeiro.
porque eu, como dirigente sindical, eu tive o prazer de conhecer a companheira Benedita, com a negra também, que é uma referência. Primeiro senador negro do Rio de Janeiro, o Gerardo, que era o metroviário, e, por último, a companheira que foi assassinada, que é a companheira Marielle. Então, você realmente, quero parabenizar, e você tocou em pontos cruciais. Eu, há 40 anos, e como fui cobrador, motorista, gestor público, então, realmente, a tua análise do ponto de vista do usuário do transporte público está perfeita. Seria importante que todos os secretários de transporte do Brasil desse espaço para você falar da realidade que é o transporte público. Que eu sofri isso como motorista e como cobrador de ônibus, e também como usuário de ônibus, que é o transporte público no Brasil, e por que está essa tragédia. Você relembra algum momento histórico, que é também 2013, foi a crise do transporte público em 2013, e, infelizmente, que nós estávamos no governo e não tomamos as medidas cabíveis e possíveis para fazer o enfrentamento daquela crise, e essa crise continua até hoje. E agora é que aponta-se alguns projetos que eu considero importante para sairmos dessa situação. Primeiro é começar do zero. Eu acho que a lógica do transporte público hoje não existe. O modelo está aí, está falido. Então, esse debate de amanhã é fundamental. Mas o debate também não pode ser focalizado apenas, e aquilo que alguns já falaram aí, na questão da tarifa zero. É o sistema. Então, criar um novo sistema de transporte, com gestão pública, com controle social, com a participação da sociedade. Só assim que nós vamos ter condições de ter um transporte público. Porque se ficar nesse viés apenas, que é importante a questão ambiental, mas você ter um ônibus elétrico por si só, é isso que você falou, ele vai ficar naquele lugar, naqueles lugares que é dos mais ricos, mas quem está lá na periferia não vai chegar esse ônibus lá, com certeza, porque lá não tem nem asfalto, lá não tem nem ponto de ônibus. Essa é a realidade. Eu vivi essa experiência aqui com gestão pública quando nós criamos um bilhete único. Para você ter uma ideia, eu acho que você falou isso, você vai para a escola e fica lá, porque não tinha como retornar para casa. Muitas pessoas que trabalham, principalmente as domésticas, não davam o endereço de casa, porque se desse o endereço de casa, não teria condições de ter um emprego, porque ela precisaria pegar 2 ou 3 ônibus. E ao você criar o bilhete único, você integrou mais 30% da população no sistema. E quem foi esse público? Foram os negros e as negras que moram na periferia, foram os empregados que trabalham na economia informal. Então, realmente, foi uma ação muito importante criada em São Paulo, e criamos aqui, que mostra que tem modelos que é possível fazer a inclusão dessa população. Nós não teremos transporte público se não fazer a inclusão das pessoas excluídas da sociedade. E você tocou em 2 coisas importantes. Acabou de passar aqui no Jornal Nacional a questão do envelhecimento. Nós temos hoje aproximadamente 18% da população idosas. Nós temos 14% ou 15% de pessoas com deficiência. Então, 30% da população tem restrição de mobilidade. Você tem que repensar o modelo de transporte. E aí nós criamos uma lei que foi muito importante, o Plano de Mobilidade Urbana Nacional, que dava as diretrizes. Criamos uma lei que até 2014 todo o sistema de transporte tinha que ser acessível, mas nada disso na prática aconteceu. Então, eu acho que realmente a sua reflexão é muito importante, e recomendar é fazer essa reflexão, inclusive internamente do nosso glorioso PT. Tivemos ontem, esse final de semana, o encontro dos comitês de luta, ou dos setoriais, mas essa reflexão tem que fazer para o companheiro Lula, para os nossos futuros prefeitos, candidatos a prefeito e vereadores. Que cidade nós queremos? Então, realmente, eu quero, inclusive, se for possível, mais informações com relação a essa pesquisa sua, porque nós moramos numa cidade que é uma metrópole que nem Campina, mas que tem também esse recorte.
onde uma parte da sociedade não é incluída na cidade. E aí eu acho que essa reflexão que você fez lá, serve para a gente fazer o debate aqui do ponto de vista. Vamos construir um projeto de governo. Mas qual vai ser esse projeto? Como é que vai ficar nós, negros e negras, os idosos, os deficientes, no projeto que nós acreditamos de transformação da cidade? Então, realmente, parabéns pela apresentação. E eu acho que você tem muito a contribuir nesse debate, nessa reflexão com relação ao novo modelo que nós devemos pensar. E o novo modelo tem que ter esse olhar seu como usuária, assim também que devemos olhar para os companheiros trabalhadores do sistema para fazer um sistema de inclusão e não de exclusão, que é hoje. Isso, eu quero concluir, Lucélio, obrigado. Então, é lógico que é muito. Eu acho que vocês estão Rafaela, vocês estão com a estratégia correta, que é a questão do aumento, mas por trás disso também tem que colocar que esse modelo privado nunca, esse trem nunca vai melhorar, a tendência a piorar. Aqui em São Paulo, a linha 8 e 9, que era uma linha razoável, funcionava bem, depois que foi privatizada, caiu a qualidade e simplesmente cada dia pior e a tendência é essa, por causa do lucro, né? O que importa é a mais-valia. Então, e em São Paulo, inclusive, ontem teve uma greve geral, porque a questão da Sabesp, a questão da CPTM, do metrô, foi chamada uma greve geral, e também da energia, né? Você vê, o Rio de Janeiro também está sofrendo com a Enel, que é uma estatal italiana, estatal estrangeira pode, agora estatal brasileira não pode, né? Uma estatal italiana, que a mídia não fala que é estatal, não fala que é italiana, aliás, a mídia brasileira, a mídia do mundo, é um lixo, né, gente? Não tem, é para desinformar, é um absurdo o que fazem, o que vende de ilusão, o que desinforma para a população. Mas, então, são essas minhas considerações. Eu te agradecer e vou te dar um presente, Rafaela. Tá dando para ver? É simplesmente o livro mais completo já feito sobre mobilidade urbana no Brasil, tá? São os últimos exemplares ainda físico, tem digital, mas físico são os últimos exemplares. E aí você passa seu endereço para a Lúcia, já quando tem seu contato, a Lúcia me passa e depois eu te envio. E daqui a uns 10, 15 dias vai estar chegando na sua casa, tá bom? Ah, incrível, eu vou cobrar, hein? Não, já é, Coloca no WhatsApp, Rafaela, coloca no esse aqui, WhatsApp, o teu esse endereço. aqui já é seu, tá? Esse aqui já é seu, olha. São os últimos exemplares físicos que eu ainda tenho, né, que eu guardei. Nós fizemos pela Fundação Perseu Abramo, são 43 articulistas, inclusive a Lúcia, que está aqui, é uma delas, tá bom? E eu também, sou organizador. Bem, né? Eu também, né? Então, isso aqui já é seu, vamos te mandar, tá? Não, se quiser endereço para a Lúcia, e a Lúcia, não põe o endereço aqui, e a Lúcia me envia depois, vou te enviar pelo correio. Tá ótimo, tá Tá bom? Mas ótimo, Verita. ele é o Obrigada, estou super feliz. organizador. Obrigada. Ele é o organizador do livro, Rafaela, e ele é o grande, além de ser organizador, o idealizador. Ele é nosso guru. Obrigado, Lúcia. Bondade sua. Não é, não. Eu tenho uma pergunta aqui, Rafaela. Eu moro aqui na divisa de São Paulo com Osasco. Eu sempre peguei muito trem, seja indo para Itapevi, seja indo para o Brás. E fiquei muito. Poderia ter usado mais na época de jovem e tal, mas aquilo que você falou me tocou, que é o problema da violência dentro do trem. E eu lembro que eu era moleque, né? Menino magrelo e tal. Eu sempre tive medo de andar no trem. Isso, eu tô falando de 85 até 90, quando aí começou a melhorar, 94 começou a melhorar. Reflete o mundo que a gente vive. O trem, para mim, reflete a sociedade. Ele tem aqueles horários que você se sente mais seguro, tem mais gente, tem um pouquinho mais de diversidade. E tem aqueles horários em que o medo se expande. Eu estava olhando aqui alguma notícia de que aumentou o número de roubo dentro
das estações de trem e dentro dos vagões de trem também, aqui em São Paulo. Mas essa é uma questão. A questão é que isso só melhoraria a vida se melhorasse a vida da população que usa o trem. E você vê algum interesse da classe política, porque só eles, mais ou menos, que têm a chance de interferir. Você votar nos políticos, nos deputados estaduais, os prefeitos das cidades, né, de toda aí a região da Baixada Fluminense, para que eles tivessem um pouco de compromisso de, ao menos, fazer polos de emprego para que as pessoas não precisassem pegar os trens. Eu não vejo como vai mudar essa situação de se aproveitar da mão de obra extremamente barata que existe nas periferias, que é como funciona o capitalismo. Porque não há interesse de se levar os empregos para essas regiões. Eu vejo aqui, eu tenho ido muito lá para Itaquera, a região de São Miguel Paulista, aqui em São Paulo, e todo mundo tem que sair de lá para ir trabalhar em outro lugar. Os que conseguem, né? Porque tem aqueles que não têm nem condição de entregar o currículo. Eu estou divagando aqui, fazendo essas reflexões, porque eu queria saber como que você aí com o pessoal do observatório e os institutos, as ONGs, pensam nesse sentido de se deixar de precisar usar o trem. Porque do jeito que está, eu imagino que vai ficar pior, porque os japoneses saíram da Supervia, agora está uma coisa meio caótica, eu imagino. Aí pode ser que venha a tarifa zero, e a tarifa zero vai atrair mais pessoas, e, consequentemente, vai. Eu fico imaginando se vai voltar aqueles trens da época que o pessoal fazia surf rodoviário. É, e também me explicar. Não é explicar, mas eu não vi, eu vi muito pouco dessa CPI que você falou. A gente não tem essa divulgação dessas coisas. Tudo que é do Rio, parece que quando é falando. Parece que existe parece que existe, não existe, né? Um grupo de pessoas que faz segurar toda a informação, porque só tem o Globo para dar informação. Bati a mão aqui. Enfim, gente, obrigado, Rafaela, pela, pela palestra, viu? É sempre bom ouvir você. Bom, a Rafaela a gente já podia esperar coisa boa por conta da outra participação dela na questão do triplo zero. A questão que eu vejo, né, para a gente colocar nesse debate da mobilidade antirracista é a questão das soluções, né? A gente vê por aí a questão das smart cities, que todo mundo agora fala nisso. Também há um encantamento, não sem motivo, com a cidade de 15 minutos, né, do projeto lá de Paris, mas a gente está falando de soluções onde as vias e a ocupação urbana são de almanaque, são bonitinhas e seguem o manual. Aqui em São Paulo, nós fizemos o plano de mobilidade urbana. Aqui em São Paulo, nós temos o manual de desenho urbano, mas ele não se encaixa na nossa periferia, no formato, no tamanho viário, na forma de ocupação. Essa documentação é letra morta para a nossa periferia. Eu trabalho na Companhia de Engenharia de Tráfego aqui em São Paulo e eu tenho a ingrata função de analisar e responder pedidos de sinalização e tenho uma área até que grande de território periférico, com favelas, e eu vejo que nós não temos soluções para esses locais, onde negar pedidos, né, indeferir pedidos é uma tônica e não abre-se espaço para inovação e para propostas diferentes. Tudo que a gente tem em termos de mobilidade, de desenho urbano, de CTB, foi pensado para uma cidade
perfeita, com as vias com largura perfeita, as calçadas boas, acessos, e a gente não tem nada pensado para a periferia. Nós não temos nada em termos de inovação e de transportes. Acabamos sempre por negar as reivindicações dessa população, porque o que a gente tem à disposição não atende às condições e características desses locais. Então, eu gostaria de saber assim, o que a gente tem em termos de elaboração de propostas de inovação, pensando nesses territórios que já estão consolidados. Nós não vamos conseguir transformar as áreas periféricas e as favelas com as mesmas medidas que nós temos na cidade legal. Então, eu preciso pensar soluções para esses territórios e para esse tipo de ocupação. Eu queria parabenizar inicialmente pela iniciativa, né, de trazermos esse recorte aqui, que eu acho que, de uma certa forma, faz falta, assim, no setorial, da gente estar dialogando com as outras pautas, né? E isso, essa abordagem tratada aqui, acho que coloca um elemento importantíssimo na lógica da mobilidade que nós tratamos dentro do setorial. Acho que é muito interessante, muito rico, né? Uma pena que o esvaziamento, esse aí, de uma certa forma, acaba assim, comprometendo a ação nossa, né? Mas eu acho que foi muito importante, tá? Parabéns aí pela iniciativa. Acho que é preciso estarmos, inclusive, chamando outras pautas aqui para o setorial para que possamos estar provocando, né, nas pessoas essa reflexão, tá? Porque a gente pode ter muitos bons técnicos na área da mobilidade, essa coisa toda, mas quando olhar realmente para aquele que a gente diz que vai atender, a gente acaba não fazendo o que temos que fazer, tá? Acho que é esse tipo de leitura, né, que é preciso estarmos colocando, né, trazendo para o debate. Acho que tá excelente a discussão. Eu participei de um curso, acho que a Renata fazia parte, ela é instrutora nesse curso lá, tá? É muito interessante. Isso realmente ficou, assim, faz com que a partir daí você começa a ter uma reflexão, um olhar sobre esse recorte, tá? Eu acho que é importantíssimo. Parabéns aí a todos. Eu estou aqui, eu já estou saindo porque eu estou no trabalho, estou indo para o trabalho, né? Mas eu fiz questão de ficar até agora, porque realmente acho que foi uma abordagem muito, muito rica, muito interessante, para que possamos estar fazendo a reflexão. Tá? Valeu aí, um abraço a todos e a todas.